pessoal, estamos de volta com a nossa série sobre princípios constitucionais do direito penal. E hoje nós vamos falar sobre o princípio da lesividade, também conhecido como princípio da ofensividade. Fiquem aí que depois da vinheta nós vamos falar sobre ele. O princípio da lesividade, ou princípio da ofensividade, como ele também é conhecido, ele parte do princípio de que não haverá crime se não houver lesão ou ao menos um perigo de lesão a um bem jurídico alheio. Isso quer dizer que o direito penal não vai punir condutas por uma mera questão de moralidade, mas ele só vai punir condutas que prejudiquem de alguma forma interesse jurídico alheio. E esse interesse jurídico, que nós vamos chamar aqui de bem jurídico, futuramente eu gravo um vídeo explicando melhor o que é esse conceito de bem jurídico, mas esse interesse jurídico nós podemos pensar como alguns direitos fundamentais que nos são resguardados pela Constituição e que o direito penal visa proteger, como por exemplo a vida, o patrimônio, a honra, a integridade corporal, a liberdade sexual, ou bens jurídicos mais amplos como o meio ambiente saudável, né, o patrimônio público, o patrimônio estatal, né, a economia de um país. Então nós vamos pensar que a ideia de um bem jurídico é a ideia de um interesse jurídico a ser tutelado. E se não houver uma lesão a um interesse jurídico alheio, ou seja, se o indivíduo provoca uma lesão simplesmente a ele próprio ou não provoca lesão a ninguém, isso não pode ser nunca um crime, porque o direito penal ele pune não simplesmente por conta de uma ação, mas ele pune pelo desvalor também que um resultado vai produzir. Claro que esse resultado não precisa ser um resultado de dano, ou seja, o resultado não precisa necessariamente ocorrer, mas o simples perigo daquele resultado ocorrer muitas vezes é suficiente para nós criarmos um crime para tentar evitar que aquela ação seja produzida e coloque um bem jurídico em risco ou algo do gênero. Então a ideia é que nós temos que ter uma ação e essa ação ela precisa necessariamente, pelo menos, criar um risco de lesão ou de ofensa, se preferirem assim, a um bem jurídico alheio. Não pode ser ao meu próprio bem jurídico. Então, ninguém pode ser punido por lesar ou criar riscos de lesão a seus próprios bens jurídicos, né? Então, por exemplo, se o indivíduo resolver cortar um braço dele por conta própria, ele não poderá ser punido por autolesão corporal. Isso não existe, porque, evidentemente, a ideia de que, num Estado democrático de direito, nós podemos fazer com nossos corpos o que nós bem entendermos. E, inclusive, se nós acharmos adequado, cortar um braço, cortar uma mão, né? Essa ideia do princípio da lesividade. Então eu não posso ser punido por uma autolesão. Claro que isso vale, de um ponto de vista prático, fica fácil de ser vislumbrado quando você pensa, por exemplo, numa tatuagem. Ninguém pode ser punido por fazer uma tatuagem, porque o corpo da pessoa, ela faz o que bem entender do corpo dela. É claro que uma pessoa que não tenha nada a ver com a história, ela pode olhar e falar: mas a tatuagem ficou horrível, você destruiu o seu corpo. Sim, ela pode achar isso, mas isso é uma concepção moral, né? O Estado não pode criar uma regra proibindo as pessoas de fazerem tatuagem, porque o corpo é delas e elas fazem o que bem entender com o corpo delas. Da mesma forma, isso chega inclusive num limite extremo, que é em relação à tentativa de suicídio. O Estado não pune ninguém por uma tentativa fracassada de suicídio. Claro, se tiver sucesso, evidentemente o Estado não teria como punir, porque como é que você vai punir alguém morto? Não tem jeito. Agora, mesmo que a pessoa não tenha sucesso na tentativa de suicídio, evidentemente o Estado também não vai poder puni-la. Por quê? Porque ela colocou em risco um bem jurídico próprio, que é a própria vida. E o Estado, evidentemente, não pode querer proteger a pessoa dela própria. Por isso, no nosso sistema jurídico, a tentativa de suicídio, ela não é criminalizada, não há uma pena para aquele indivíduo que tenta se suicidar e não consegue.
Paradoxalmente, o nosso sistema jurídico, ele pune a autolesão quando se trata da questão das drogas. É claro que o argumento não é que o indivíduo está sendo punido por provocar um dano à sua própria saúde, porque se alguém falar assim, evidentemente vai de encontro claro e inequívoco ao princípio da lesividade e essa norma seria facilmente detectável como inconstitucional. Então, como uma forma de tentar driblar o princípio da lesividade, muitos doutrinadores vão dizer que, na verdade, quando se pune o crime de uso de drogas, na verdade não se pune pelo dano que o indivíduo possa estar causando à sua própria saúde, mas por um eventual perigo do indivíduo usar aquela droga, ficar doidão e ir lá e praticar o crime contra outra pessoa. É claro que esse argumento é muito falho, especialmente quando a gente pensa nas drogas mais leves, como, por exemplo, a maconha, em que o indivíduo certamente não vai sair por aí praticando crimes sob o efeito da maconha. Se vocês tiverem maior interesse para entender melhor os efeitos da maconha sobre o organismo humano, assistam esse vídeo que eu fiz aqui sobre a legalização da maconha e vocês vão entender que a maconha, evidentemente, não vai deixar o sujeito alterado a ponto de querer praticar crimes. Então, o único dano que eventualmente o indivíduo possa praticar é contra ele mesmo. O que, se nós fôssemos levar o princípio da lesividade a sério, e infelizmente ele não é tão levado a sério como deveria, apesar de ser um princípio constitucional, nós teríamos então que tornar inconstitucional o crime de uso de drogas, como muitos juízes já entendem assim, inclusive decidem assim, mas a questão ainda está no Supremo Tribunal para decidir justamente se o uso de drogas vai ser considerado constitucional ou não, com base na lesividade, com base no princípio da lesividade. Mas, de uma forma geral, não se pune a autolesão, a menos que se busque argumentos retóricos para tentar dizer que aquela autolesão não é simplesmente uma autolesão, mas ela pode provocar risco de lesões também a outras pessoas fora do âmbito de ação do próprio autor. Mas, de uma forma geral, se considerar que aquela lesão é simplesmente ao organismo, ao corpo do próprio autor, evidentemente não há falar em crime, porque não existe a autolesão como crime no nosso sistema jurídico. O princípio da lesividade não limita, porém, simplesmente a criminalização de autolesões. Ele limita também que condutas consideradas imorais pela maioria da população possam ser criminalizadas. O direito penal, ele não pode transformar em crime condutas que são meramente imorais, mas elas não lesam nem colocam em risco o bem jurídico de outras pessoas. Então vejam o seguinte, nós vivemos numa sociedade cuja moral cristã tem muito pudor em relação a questões sexuais. Então uma série de condutas sexuais que não colocam em risco o bem jurídico de ninguém, que não lesam o bem jurídico de ninguém, elas são mal vistas socialmente e são consideradas imorais. Né? A gente pode pensar aqui numa série de situações como o sexo fora do casamento, a homossexualidade, a própria masturbação, que muitas vezes algumas pessoas consideram como imoral. Então nós vamos perceber que em sociedades cristãs, muitas questões sexuais elas são consideradas extremamente imorais, reprováveis do ponto de vista moral. Mas nem por isso o Estado pode utilizar-se da máquina estatal para criminalizar essas condutas que são imorais. Por exemplo, a masturbação. Para muita gente, a masturbação é algo imoral, as pessoas não deveriam fazer, o que é uma bobagem sem tamanho, mas vá lá. Essas pessoas pensam assim e muitos querem, inclusive, impor essa visão de mundo aos demais. E agora imagine então que elas criam uma lei querendo criminalizar a masturbação. Evidentemente essa lei seria inconstitucional pelo simples fato de não haver lesão a bem jurídico ou mesmo risco de lesão a um bem jurídico alheio. Então o Estado não pode criminalizar, o Estado não pode proibir uma conduta porque algumas pessoas, ainda que a maioria da população, considere essas questões imorais. Né? Vejam agora uma outra situação, por exemplo, a questão do incesto. E aqui eu já aviso a vocês, estou falando evidentemente do incesto entre pessoas adultas, maiores e capazes. É claro que quando há crianças ou quando há inimputáveis na situação, o Estado tem o dever de agir para evitar que crianças sejam colocadas numa situação de risco, numa situação de abuso ou coisa do gênero. Agora,
se nós tomarmos um casal de pessoas maiores, adultas, capazes, e esse casal resolva manter relações sexuais, mesmo eles sendo irmãos, isso, evidentemente, para a maioria das pessoas, inclusive para mim, é uma questão imoral. As pessoas olham para aquela situação e pensam: puxa vida, dois irmãos mantendo relação sexual? Que coisa feia, que coisa horrorosa. Mas essa é uma concepção moral e isso não pode, evidentemente, servir como argumento para nós querermos criminalizarmos a conduta dessas pessoas maiores e capazes que estão mantendo suas relações sexuais. O Estado não pode querer impor o seu padrão moral aos demais porque ele considera feio ou ele considera imoral que irmãos maiores e capazes, é sempre bom insistir, eles mantenham relações sexuais. Então vejam, há uma diferença muito importante que tem que ficar muito clara entre o direito e a moral. O direito, ele existe para proteger bens jurídicos. Ele existe para proteger que pessoas lesionem ou coloquem pelo menos em risco de lesão os bens jurídicos. Agora, a moral não. A moral, ela proíbe condutas, muitas vezes por um mero capricho. Né? Então você tem, por exemplo, a questão da masturbação, a questão do incesto, uma outra questão bastante marcante na nossa sociedade, que é a questão da homossexualidade, que para uma parcela significativa da população ainda é considerada algo imoral, e essas pessoas muitas vezes, por considerarem a homossexualidade imoral, elas querem impor a sua moral, elas querem impor o seu modo de pensar a pessoas maiores, adultas e capazes que não veem imoralidade alguma em manterem relações homossexuais e que estão muito bem, muito felizes mantendo essas relações homossexuais. Então, obviamente, um Estado democrático de direito, ele precisa respeitar a pluralidade moral dos cidadãos. Ela não pode querer impor uma moral única, uma moral universal a quem não professa determinada crença moral ou determinada crença religiosa. Então não se pode querer criminalizar a homossexualidade simplesmente porque algumas pessoas, ainda que a maioria das pessoas, a considerem imoral. Aliás, nos Estados Unidos, nós tivemos um caso muito célebre no início do século XXI, que foi justamente o caso Lawrence versus Texas, que foi o caso de um indivíduo que ele era homossexual, ele estava na casa dele com o namorado dele, mantendo relações sexuais, e o Estado entrou na casa dele à procura de drogas, com um mandado judicial, inclusive, mas para procurar as drogas, e encontrou ele, então, com seu namorado, mantendo relações sexuais. Como nos Estados Unidos, pelo menos no estado do Texas, naquela época era crime a relação homossexual, existia o crime de sodomia, a questão foi levada às cortes dos Estados Unidos. Isso, vejam, estou falando no início do século XXI, né? Então essa questão foi levada às cortes americanas até que chegou à Suprema Corte Americana e aí sim, finalmente, a Suprema Corte Americana entendeu por maioria, não foi por unanimidade, mas ela entendeu que o Lawrence, ele tinha direito perfeitamente válido de manter suas relações sexuais, homossexuais, sem que o Estado tivesse que dar pitaco ou meter um bedelho sobre a sua vida sexual. E aí o crime de sodomia foi considerado inconstitucional nos Estados Unidos, uma decisão extremamente importante que ocorreu em 2003. Para vocês terem uma ideia, nós não estamos falando de algo do século passado, nós estamos falando de algo desse século, do início desse século, e que demonstra o quanto ainda que o direito precisa evoluir nessa separação tão importante entre o direito e a moral, pois muitas vezes se quer ou se tenta utilizar o direito para impor valores morais, se tenta criminalizar questões por questões de mera moralidade. O que, evidentemente, num Estado democrático de direito é inadmissível. Então vejam, para nós, o princípio da lesividade, ele existe justamente para que o Estado não possa criminalizar ou proibir condutas por um mero capricho moral do legislador. Não é porque o legislador acha que uma determinada conduta é imoral, porque ela é sexualmente um pecado ou coisa do gênero, que ele possa impor a sua vontade sobre toda a população.
população. Notem, mesmo que a maioria da população considere essa conduta imoral, né? E vejam que eu já fiz um vídeo, quem que não assistiu, volta lá e assiste, que é um vídeo falando que democracia não é ditadura da maioria. Nesse vídeo eu explico justamente essa questão que é fundamental para se entender a lesividade. Democracia não é sinônimo de uma ditadura da maioria. A maioria não pode impor seus valores morais à minoria, passando por cima dos direitos fundamentais. E um dos direitos fundamentais é justamente a liberdade, cujo corolário é a ideia de lesividade. O direito penal não pode passar por cima das liberdades individuais por um mero capricho moral do legislador, e é por isso que existe a lesividade, para dizer que o legislador não pode criminalizar toda e qualquer conduta que ele entenda por bem criminalizar. Ele só pode criminalizar aquelas condutas que lesem ou coloquem em risco de lesão um bem jurídico alheio. E com isso, evidentemente, questões meramente imorais ou questões que não excedam, que não saiam da esfera do próprio indivíduo, jamais podem ser criminalizadas por capricho do legislador. Era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem melhor o princípio da lesividade ou da ofensividade, como preferirem. E se vocês gostaram desse vídeo, é muito importante que vocês cliquem em gostei, que vocês compartilhem esses vídeos com seus colegas para dar uma força para o canal. O que faz o nosso canal andar, o que faz o nosso canal produzir novos vídeos é justamente a audiência de vocês, o interesse de vocês pelos temas. Então, se vocês estão gostando dos vídeos, deixa esse feedback aí para nós. É muito importante a gente saber se nós estamos no caminho certo, se esses vídeos estão interessantes, se esses vídeos estão sendo legais. E aí a forma que vocês têm de fazer isso, evidentemente, é com o joinha, é com o compartilhamento e, claro, deixando um comentário falando aí o que vocês acharam desse vídeo. Era isso, um grande abraço, espero revê-los nos nossos próximos vídeos. Até a próxima!